Vitor, abra lá aquele slide, aquele último slide do cântico que não foi apresentado, o último slide. Ele fala: sonda-me. Último. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. E usa-me, Senhor. Você está disposto a isso? Ou você cantou ou ouviu isso apenas como ouvir? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e use-me, Senhor, e use-me, Senhor. Pai, nós precisamos e necessitamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja sondando os nossos corações, que o Senhor esteja nos quebrantando, que o Senhor esteja nos transformando e que o Senhor esteja nos usando para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Nosso tema dessa noite é guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Talvez, se você ouviu essa temática e você é de uma tradição reformada mais assim, né? Talvez você possa pensar assim: papá, calma aí, né? Calma aí, como que é isso? Eu quero lembrar você que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E que Ele é Deus e age em nossas vidas porque foi enviado pelo próprio Deus para estar em nosso meio. E o que eu convido você é olhar o texto bíblico lá de Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. E ele fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já percebeu que os nossos filhos têm algum traço, alguma semelhança com a gente? Estava na casa do meu pai esses dias, e ontem, melhor falando, e vimos uma foto antiga. Até tirei a foto da foto, né? Foto da foto, para guardar para mim também. E está lá eu de uma camisetinha amarela, coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Que menino bonito. Que menino charmoso. Olha, uma coisa mais linda. Coisa mais linda. O problema é quando cresce, né? E aí vira o problema, Mas eu olhei a ele, olhei o Nicolas, pronto. Igualzinho. Espero que fique bonito quando crescer também, né? Assim também o Vitor, bonitão. E quando um olha, fala assim, é parente, é igual, é semelhante. Assim como as nossas irmãs que cantaram agora há pouco. Tem a semelhança, tem os traços, está algo em comum. E para alguns, a gente fala assim, não precisa nem tirar DNA. Não precisa nem ir num programa de televisão para pegar DNA, porque é idêntico. É idêntico. E não é anormal, algumas mulheres falam assim, eu carreguei na barriga por 9 meses. E olha só com quem parece. Parece com ele mais do que comigo. Né? Ok. Que bênção, né? Que bom, né? Que bom que parece com alguém da família. Mas é verdade, os filhos de Deus devem ser parecidos com Deus. Os filhos de Deus devem ser e ter a semelhança do próprio Deus. É Deus o maior Pai de todos. É maior do que qualquer pai aqui presente, ou qualquer pai que tem significado para o seu filho. Deus é o Deus perfeito, pleno, completo.
Os pais se esforçam, se dedicam, mas são falhos, erram, pecam. E com certeza, se você é um pai honesto e sincero, você vai reconhecer os seus erros e você vai ver que você vai errar. E não tenha medo de errar, sim, erre, mas tenha a consciência de que nós vamos errar, mas vamos pedir perdão para Deus e até para os nossos filhos. Sim, os filhos de Deus foram regenerados pelo próprio Senhor e agora são trabalhados pelo Espírito Santo para serem mais parecidos com o seu Pai Celestial. Por isso, sim, os filhos de Deus, como o texto nos fala, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esses filhos, sim, são transformados e moldados. Mas os filhos de Deus devem ser parecidos com o próprio Deus, é verdade. Mas é certo que nós somos filhos por adoção. Somos adotados. O filho pleno e completo, o unigênito do Pai é Jesus Cristo. E ele completamente é parecido com o seu Pai. Prova disso que ele fala assim, quando os discípulos perguntaram para ele, mostra-nos o Pai. E ele falou assim, há quanto tempo eu estou aqui com vocês? E agora você vem pedir, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus amados, nós devemos ter a consciência, sim, que somos adotados, mas o comportamento meu e teu é moldado pelo Espírito Santo, que habita em nós. Se ele habita em você, você deve ser moldado e trabalhado para a glória do Senhor. João 14, versículo 9, sim, disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus amados, essa é uma exortação para mostrar Deus para aqueles que estavam lá. Mas também para nós, cabe sermos imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados, como está em Efésios capítulo 5, versículo 1. Pois sede meus imitadores. Imitadores de Deus como filhos amados. Somos imitadores, filhos que imitam o Pai. Se não somos filhos, aí é simples, não tem imitação de Cristo, não imitamos. Mas se somos filhos de Deus, não temos outra ação a não ser imitar. Ser filho de Deus não é para todos, mas ser filhos de Deus é para aqueles que são templo do Espírito Santo e que agora têm o prazer, têm a ação de imitar o próprio Deus. Nosso texto base fala isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Talvez você tenha pensado ou falado, eu sou assim, eu vivo assim, eu ando assim e vou morrer assim. Então você é guiado por você mesmo e não pelo próprio Deus que habita em você. Se você é guiado por você, quem manda na sua vida é você mesmo. Isso nós temos naquela maioridade, né? Agora eu já sou dono do meu nariz, faço o que eu quiser, ando por onde eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Tá bom. Ok, vai nesse caminho. Vai nesse caminho porque Satanás está te esperando lá no inferno. Mas cabe a nós, aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo, receber a ordenância, a direção plena e constante do próprio Deus. João capítulo 8, versículo 44, fala assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os desejos. Sim, os desejos do diabo. Porque sim, esses que não são de Deus buscam a satisfação pessoal do seu ego, da sua forma, do seu agir.
e mandam em si mesmo, e fazem o que querem, quando querem e porque querem. Mas cabe àqueles que são filhos de Deus, e são filhos de Deus aqueles que recebem a Cristo Jesus, e por isso essa filiação de Deus não está no batismo, não está na Santa Ceia, não está em frequentar uma igreja, não está em ser de uma igreja séria, em lutar contra vícios, mas está em ter o próprio Deus na sua vida e assim ser guiado pelo Senhor. Meus amados, e aí sim você será batizado, e aí sim você terá a Santa Ceia, aí sim você participará de uma igreja séria, aí sim você irá lutar contra os vícios e os pecados, mas porque você é um filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Todos, pois, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E percebe que ele fala assim: todos os que são batizados são filhos de Deus, todos os que frequentam uma igreja são filhos de Deus. Não, não é isso. Mas ele diz: todos os que são guiados são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e por isso nosso tema: guiados pelo Espírito Santo. Para onde o Espírito de Deus guia os seus filhos? Em primeiro lugar, ele guia para o arrependimento. Arrependimento. Meus amados, é uma palavrinha difícil. Arrependimento. Para o choro, para o lamento, para a lágrima. Meus amados, nós gostamos de ouvir que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e os confins da terra, e vocês vão pegar serpentes, e as serpentes não vão fazer mal, vocês vão pisar em espinhos e não vão te machucar, vocês vão correr, vocês vão vencer, e vocês vão prosperar, porque o Espírito de Deus está em você, e é poder sobre sua vida. Mas primeiramente, a ação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher, do ser humano, é levá-lo ao arrependimento. Levá-los ao arrependimento. Quando olhamos a primeira ação do Espírito Santo em Atos, vemos justamente essa ação. Uma ação de levar o povo a olhar para si e se arrepender dos seus pecados. Certa feita eu estava numa igreja, e conversando com um pastor daquela igreja, explicando a liturgia presbiteriana, ele falou assim: nossa, mas tem um momento de silêncio na igreja, no culto na igreja. Sim, tem um momento de silêncio, de contrição, momento de que nós paramos todas as coisas e nos concentramos naquilo que nós fizemos de errado e confessamos os nossos pecados para o Senhor Deus na igreja, e com o povo do Senhor nós pedimos perdão dos nossos pecados. Mas vocês fazem isso em silêncio. Nossa, eu não escuto silêncio na minha igreja, tem barulho, tem som, tem forma, sempre há algo acontecendo na igreja. Mas se formos olhar, a ação do Espírito Santo não é, em primeiro lugar, levar a falar em línguas, não é levar a profetizar, não é levar a revelar, não é levar a cura, mas é levar ao arrependimento. Olha o que está lá em Atos capítulo 2, versículo 38 a 41. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras e testemunho, e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas olha como começa a pregação: arrependei-vos, arrependei-vos, busque a remissão, busque o arrependimento do vosso pecado diante do Senhor. O Espírito Santo conduz ao mais íntimo e mais profundo
do nosso coração, ao ouvir a nossa falha, ao ouvir o homem caído, humilhado, que se aproxima diante do Senhor. O seu trabalhar é, em primeiro lugar, no lugar secreto do nosso coração, desnudando e colocando luz sobre os ídolos e sobre as impurezas guardadas da nossa vida. Porque aquilo que só você sabe, não é só você que sabe, mas Deus sabe. E Ele quer desnudar toda essa sujeira, toda essa impureza, todos os nossos ídolos, para que seja trabalhado em nosso íntimo, em nosso ser. É dessa forma que somos conduzidos à humilhação, e não à exaltação, mas à humilhação. Ele nos revela as manchas, as sujeiras, os erros, os pecados intencionais e aqueles que foram por ignorância, sim, é verdade. As nossas transgressões, sejam graves ou não, as nossas ofensas contra o irmão, ou até mesmo contra Deus. É esse Espírito Santo que nos revela e que nos incomoda trabalhando em nosso ser como homens e mulheres que estão atentos à sua voz, guiados pelo Espírito do Senhor, guiados ao convencimento do pecado, do juízo e da justiça que Deus realiza. Sim, para esses homens que ouvem a voz do Espírito Santo, é aqueles homens que buscam o Senhor e colocam sua vida diante do Senhor, que são incomodados muitas das vezes a buscar esse arrependimento, essa humilhação. Lucas 13:3, ele fala assim: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. O arrependimento não é para a nossa condenação, pelo contrário, é para não sermos condenados, é para sermos libertos da escravidão e da maldade. Da mesma forma, Lucas, ele fala assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo não tinha deixado de ser filho, mas estava em pecado. Mas foi necessário ele reconhecer, ser trabalhado e ser ali transformado, para que pudesse vir o arrependimento. Quando nós olhamos o texto do fariseu e do publicano, o fariseu olhava para si e para si mesmo orgulhoso, e o publicano, ele olhava para Deus, mas sem até a dignidade de levantar a cabeça, mas dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quem foi ouvido? Aquele que se exaltava: obrigado porque não sou como esse homem, obrigado porque eu sou esse homem maravilhoso, esse fariseu que orava para si, de si para si. Esse não recebeu a dádiva divina do perdão, da reconciliação, da transformação. Mas percebe que a oração não é nem ouvida. Ele orava para si, de si para si mesmo. Mas aquele que batia no peito dizia: sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador, porque eu sou falho, porque eu erro. Esse sim recebeu a graça e o amor divino. Enquanto nós somos orgulhosos pela nossa tradição, quando nós somos orgulhosos pela nossa forma, pela nossa interpretação, ou pelo aquilo que nem somos direito, Deus não ouve as nossas orações. Charles Spurgeon, um dos puritanos, ele falou o seguinte:
querer afastar o arrependimento, que é o companheiro vital e inseparável da fé, seria como destruir uma válvula do coração e ainda assim querer viver. Se você não tem do que se arrepender, tome cuidado. Tome cuidado com uma pseudo santificação. Mas busque a Deus. Porque nunca teremos e nunca seremos aqueles que não têm nada de se arrepender. Se você não tem, tome cuidado. Vasculhe o teu coração de verdade. Coloque a dúvida sobre o seu coração para buscar essa intimidade tal que a luz venha clarear na sua vida, para que você venha realmente ver de forma clara as tuas falhas e os teus erros. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Sim, somente com o Espírito da verdade, o Espírito Santo do Senhor, que nos guia para a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir, como está lá em João 16, versículo 13. Meus amados, é esse Espírito da verdade que nos guia à verdade, que mostra nossas falhas e a necessidade de nos arrepender. Guiados pelo Espírito Santo, em segundo lugar, só são guiados pelo Espírito Santo os filhos obedientes a Deus. Os filhos que obedecem a Deus. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Meus amados, nosso texto base, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito, sim, esses obedecem a Deus. Independentemente de como o Espírito realiza esse guiar, o Espírito Santo coloca a nossa vida na direção correta. O Espírito não coloca um cabresto ou coloca um arreio sobre os seus. O Espírito Santo não coloca algo penoso, um jugo pesado, porque o jugo dele é suave e leve. Mas quem coloca um cabresto e quem coloca um arreio sobre os seus? Sim, esse é Satanás, que domina a força e que pega com dor e sofrimento os seus e levam à destruição já momentânea e não apenas futura. Satanás sim coloca esse arreio, esse cabresto e com dor e violência domina os seus. Pelo contrário, o Espírito Santo é dócil e cheio de poder, agindo sobre os seus filhos. No batizado de Jesus, nós vemos isso. O Espírito de Deus descendo como o quê? Pomba. Descendo como pomba, vindo sobre ele. Pomba é violenta? Não. É dócil. É amorosa. Interessante que nós vamos observar também outra manifestação do Espírito Santo do Senhor. Ele fala com vento impetuoso, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo não veio como um furacão, ou como apenas uma brisa, apenas um ventinho que entra pela janela. Não, ele veio como um vento impetuoso, mas não como um furacão violento arrancando a casa e transportando ela para outro lugar. Somos honrados pelo Espírito no seu trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, nos dando sim frutos de vida, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz. O que mais?
Vamos de novo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glórias ao nome do Senhor. Aqueles que são guiados, que são filhos de Deus, vão ter essas manifestações. Como gomo de uma única fruta, como parcelas do fruto do Espírito Santo que tem em minha vida e em sua. Talvez aquele um gomozinho que esteja mais estreito, né? Seja mais ralinho, mas deve estar sendo manifestado na minha vida e na sua. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E percebe que ele fala, e contra essas coisas não há lei, não há um limite. Pelo contrário, devemos ser longânimos e abundantes em todo esse fruto do Espírito Santo. Concluindo nossa mensagem dessa noite, guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre guia os filhos de Deus. E vem uma exortação a nós. Então, não resista o trabalhar de Deus na sua vida e em seu coração. Não resista o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família. Seja trabalhado e aceite o moldar diário e permanente no seu coração e na sua vida. Largue de dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, e ponto, acabou. Se Deus quiser, é desse jeito. Não. Pelo contrário, seja moldado em nome do Senhor Jesus Cristo, seja transformado pelo poder de Deus, que habita em sua vida, que te transforma e te convence do teu erro e das tuas falhas. Os filhos de Deus sempre são guiados pelo Espírito Santo, todos os dias e em todos os lugares. Não é só na igreja, não é só na escola dominical, não é só dando uma aula, não é só numa reunião de oração, mas é todos os dias e em todos os lugares. A pergunta que devemos realizar é: somos filhos de Deus? Você é filho de Deus? Se sim, você é um filho de Deus, então seja guiado, seja transformado, seja moldado o teu caráter e a tua personalidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tente você guiar a sua vida, pois isso terminará mal, mas seja guiado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a minha pergunta para você: você está tentando guiar a sua vida? Se você está tentando guiar a sua vida, eu quero dizer para você que está errado. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito do próprio Deus. Então busque essa direção, busque esse caminho, busque essa verdade para você e para a sua casa. E que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos guiados pelo Espírito de Deus. Eu e minha casa seremos moldados. E nós não vamos nos resistir a essa direção que Deus nos dá. Meus amados, e como é bom e como é maravilhoso ver que Deus está nos direcionando e cuidando da gente. Como é bom olharmos e ver que a direção está correta. Mas se você cair também em um momento que você possa estar com a direção a corrigir o curso, você pode olhar e falar assim: nossa, tem alguma coisa errada aqui. Ouça a voz do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, corrija hoje mesmo. Você sabe qual que é o melhor momento de corrigir um problema na sua vida? É o quanto antes. O quanto antes. É agora. O trabalhar de Deus é agora. Receba esse trabalhar e seja moldado em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Pai.